Se você quer construir uma mentalidade de gestor de tráfego rico, fica até o final desse vídeo. Eu tenho certeza, mas certeza mesmo, que eu vou quebrar tudo nesse vídeo e você vai entender coisas bem diferentes e vai sair daqui desse vídeo diferente. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque isso é bem importante, tá? E principalmente, deixa o like nesse vídeo. Eu sou o Ronaldo Henrique, criador desse canal. Eu vivo de gestão de tráfego, tenho uma agência de tráfego pago, ajudo dezenas de pessoas com tráfego pago. E eu quero te mostrar o que você precisa mudar. Porque não adianta você falar, tá, quero começar a gestão de tráfego, ou sou gestor de tráfego, ou trabalho numa agência, se você primeiro não mudar isso. E eu vou te trazer atributos, coisas que são fatos, coisas que eu fazia antes e que eu faço hoje diferente, e que de fato vai fazer você pensar diferente e agir diferente, que é o principal. Mas tudo começa no pensamento. Porque quando a gente fala de mudar a mentalidade, o que é mudar a mentalidade? Mudar a mentalidade é você, de fato, começar a pensar diferente da maioria das pessoas que estão ao seu redor. Por que isso é importante? Porque você começa a questionar. O questionamento é onde começa tudo, cara. Você precisa começar a questionar, não tem como você fugir do questionamento. Vou te dar um exemplo, tá? Meu pai, no caso, ele é servidor público, minha mãe, ela fica em casa. Da onde veio que eu quis empreender? Porque eu pensei diferente. Se eu seguisse somente, olhasse para as pessoas o que elas estão fazendo e seguisse, muito provavelmente eu ia ser funcionário público. Não tem muito como fugir. Você geralmente vai repetir o que as pessoas estão fazendo, ao invés de questionar que vida que eu quero ter, o que eu quero ter, o que eu quero me tornar, que estilo de vida eu quero ter. Então tudo isso começa da parte do questionamento, tá? E o questionamento, eu tô dando um exemplo para você, o questionamento é sobre tudo. Por exemplo, se as pessoas ao seu redor não praticam esporte, por que você não pode começar a praticar esporte? Você tem que questionar o estilo de vida que você quer ter. É de uma pessoa saudável? É de uma pessoa que se exercita? É de uma pessoa que se cuida? Então, passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição, esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do MetaAds e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês R$30 mil em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui, e tudo isso por apenas R$ 97. Você precisa fazer isso. E aí, a primeira coisa, cara, de verdade, presta atenção nisso, tá? A primeira coisa que você faz, e eu tô até com um visual diferente aqui. A primeira coisa que você faz, se você quer começar a mudar sua mentalidade, é começar a questionar tudo, literalmente tudo na sua vida. Então, tá bom, vou te dar um exemplo, tá? Tá bom, por que minha rotina começa de tal forma e não de outra? Por que eu tô comendo determinado alimento se não faz bem? Por que eu faço isso? E você começa a questionar. O primeiro passo é o questionamento. É óbvio que não adianta você somente ficar questionando e não fizer nada diferente. Então você primeiro questiona, você entende que tipo assim, mano, tá, isso e aquilo eu não me identifico, isso e aquilo pra mim não faz sentido, isso e aquilo eu quero fazer diferente. Esse é o primeiro passo. A partir do momento que você questionou, aí sim você tem visão do que você quer e do que você não quer, porque tudo começa com questionamento. A partir do questionamento do que eu quero e do que eu não quero, é que eu começo a tomar determinadas atitudes. E aí, você vai precisar começar a procurar, tá? Presta atenção nisso. Você vai começar a ter que procurar o que de fato você quer. E aí eu não tô falando, cara, presta atenção nisso, tá? Eu não tô falando de você seguir o que as pessoas da internet estão falando. Eu não tô falando de você seguir sem questionar o que eu tô te falando. Eu tô falando de você questionar e aí depois você pensar, tá, eu tô trabalhando como gestor de tráfego. Quanto que eu ganho numa agência? Vou dar um exemplo, tá? R$2 mil, R$3 mil, R$4 mil. Tá, mas eu quero um estilo de vida que eu faço pelo menos 10. O que eu preciso fazer para isso?
E aí você começa a questionar, percebe? Só que aí agora você vai pro segundo grau de pensamento. Você questionou e você entendeu o que você quer e o que você não quer. Depois você precisa entender é o que as pessoas que estão fazendo, que elas têm aquilo de resultado, que você precisa começar a fazer também. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Hoje, eu não faturo 100 mil reais. Eu não faturo 6 dígitos. Mas eu conheço algumas pessoas que fazem isso. E qual que é a melhor forma de eu conseguir chegar próximo disso? De eu pensar como essas pessoas, de eu me conectando com essas pessoas. Então, quando você conecta com outras pessoas, quando você faz networking, quando você conhece novas pessoas, geralmente é aberto para você um novo campo de visão. De hábitos, de estilo de vida, de coisas, de comida, de viagem, de um monte de coisa. Então, depois que você se questiona, você precisa se conectar. Ah, mas vou te dar um exemplo, tá? Você pode me falar assim, tá, mas cara, como que eu vou me conectar com um empreendedor? Como que eu vou me conectar com um cara que tal coisa? Geralmente você paga. Não tem muito como fugir, geralmente você paga. Já teve vários e vários treinamentos que eu comprei justamente porque eu queria estar mais próximo dessas pessoas. Eu tô falando sério, tá? Presta atenção nisso. Pode parecer loucura, pode parecer doideira, mas tem muito treinamento que às vezes você vai comprar não porque você quer consumir determinado conteúdo, mas porque você quer se aproximar das pessoas. Você quer estar mais próximo de determinado tipo de pessoa. Então você precisa entender que não é por conta do conteúdo em si, mas é porque eu quero estar mais próximo das pessoas. E aí, conforme você vai estando mais próximo das pessoas que têm os hábitos e as coisas que você quer, você começa a mudar a sua mentalidade. E hoje, tá? Presta atenção nisso, presta atenção nisso daqui, tá? Hoje é muito diferente do que era anos atrás. Porque anos atrás, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Eu conheço um bilionário chamado Flávio Augusto. Eu sei qual é o modelo mental dele, então eu modelo ele. Eu vejo como ele pensa, como ele resolve os conflitos, como ele resolve as situações, como que geralmente ele se comunica. Tudo isso é extremamente importante. Porque senão, para pensar, como que eu me conectaria com ele sem a internet? Seria impossível, impossível. Mas hoje isso é possível. Porque é somente você ligar a tela do seu celular ou do seu computador e você consegue se conectar e entender como ele pensa. Hoje isso é possível, você tem noção disso? Ou seja, você não necessariamente precisa pagar, você consegue fazer isso de forma gratuita. Por exemplo, esse vídeo é um exemplo disso. Você consegue ver isso de forma gratuita, mas se você quiser estar ainda mais próximo, você paga. Então, por exemplo, eu já fui em evento dele e aí eu paguei para estar lá. Para que eu paguei? Eu paguei para escutar, para ouvir, para entender, para me conectar, para estar cercado de outras pessoas. Justamente porque eu estava atrás disso, entendeu? Então você começa a mudar isso. Não tem como, porque, presta atenção, tá? Presta atenção, eu tô falando. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender. Isso vai mudar o seu jogo. Não tem como eu, por exemplo, me tornar uma pessoa diferente se eu não me conectar com pessoas diferentes. É impossível, é impossível. A melhor forma de você se tornar uma pessoa diferente é se conectando com pessoas diferentes. E aí é óbvio, né? Por exemplo, eu quero ser um nadador, eu tenho que me conectar com o nadador. Eu quero ser empreendedor, eu tenho que me conectar com empreendedores. Eu quero ser um servidor público, eu tenho que me conectar com servidores públicos. Você se conecta com as pessoas que faz sentido para que você consiga agregar, somar com elas, mas elas também somar e agregar para você. Porque senão você fica num lance que você fala assim, eu quero mudar minha mentalidade. Aí você começa a estudar. Por exemplo, ler um livro. Você lê um livro e está se conectando. Beleza. Consumir conteúdo, estou estudando, estou entendendo as pessoas aqui que são minhas referências. Você está mudando o mindset também, você está mudando sua mentalidade também. Agora, tem pessoa que quer mudar, mas ela quer mudar só da boca para fora. Você não vai mudar da boca para fora. Não tem como mudar da boca para fora. Se você ficar só falando que você quer mudar, quero fazer coisa diferente, quero fazer aquilo diferente, quero fazer isso e aquilo, vai ser que nem a maioria das pessoas que falam que vai mudar e não mudam porcaria nenhuma. Então você precisa, presta atenção, tá? Presta atenção, caramba. Você precisa mudar o que você consome, você precisa mudar o ambiente, você precisa mudar de pessoas do seu convívio, você precisa mudar tudo que tem a ver com pessoas, entendeu? Por quê? Porque a forma como você pensa hoje é fruto do que você foi treinado. Você não aprendeu as coisas aleatoriamente ou sozinho. Vou te dar um exemplo. Pensa aí agora. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo dinheiro? Primeira coisa.
Isso é fruto do que você foi ensinado, do que você aprendeu lá atrás. Se eu te falar, por exemplo, amor, a primeira coisa que vem na sua cabeça é fruto das suas crenças e do que você foi programado. Ou seja, você pensa em coisas que você foi ensinada por conta de pessoas que conviveram com você. Seja na escola, seja no trabalho, seja onde for. Você se conectou com pessoas, você aprendeu com pessoas e, consequentemente, você é fruto de várias experiências que, consequentemente, você viveu, você vivenciou. Mas, preste atenção nisso. Esse é o lance do livre-arbítrio. Vou até ficar mais próximo aqui. Esse é o lance do livre-arbítrio. Se agora, se nesse exato momento você falar, cara, eu quero viver diferente, eu quero fazer diferente, você não vai mudar do dia pra noite, não vai ser assim. Não vai ser assim, você vai mudar, simplesmente vai fazer assim e mudou. Nunca, nunca, nunca é assim. Mas, ó, olha o mas, e é isso que importa. Olha o mas. Você pode escolher começar a plantar coisas diferentes do agora. Porque o mundo que a gente vive é baseado em semente. Quanto mais você semeia, mais você colhe. É baseado na semeadura e na colheita. Então, se você semeia livro, por exemplo, você compra um livro e você lê, você tem as informações daquele livro. Óbvio que você precisa executar, praticar, fazer, para que você colha dos frutos. É a mesma coisa. Por exemplo, eu li a Bíblia. Tá, você leu tal coisa. Se você não executar, de nada serviu. De nada serviu. Você tem o conhecimento, mas aquilo não virou sabedoria. O que é a sabedoria? Você conseguir aplicar aquilo. Então é isso que muda tudo. Tá entendendo? Ou seja, você pode escolher mudar agora, cara. Você pode escolher mudar agora. Você pode olhar pra você e falar, cara, eu tenho vergonha de fazer reunião de vendas. E você começar a prospectar agora. Você pode começar a prospectar. Ah, mas agora é 5 horas da tarde. Começa. O lance é começar. Depois que você começar, você executa no dia que você está começando. O outro dia é o outro dia. Executa no outro dia. Qual que é o problema de grande parte de vocês? É que você quer executar há 300 dias para frente. Você pensa assim, não, cara, mas nossa, primeiro dia que eu prospectar, eu não vou ter resultado. Aí eu vou ter que prospectar outro e outro. E aí você já desiste. É o que acontece com um monte de gente quando começa a academia. A pessoa que quer começar a academia, ela pensa, não, foi uma semana, mas nossa, eu vou ter que treinar tudo isso, sentir tudo isso de dor. A pessoa tá projetando o futuro, ela tá olhando lá pra frente, sendo que ela deveria olhar só agora. O que eu preciso fazer? A pergunta que você tem que fazer é, o que eu preciso fazer hoje para que eu construa a mentalidade que eu quero? Tá, então eu preciso acordar um pouco mais cedo? Você faz isso. Eu preciso estudar um pouquinho mais? Você faz isso. Ou começar a estudar, se você não faz isso, você começa a fazer isso. Ah, eu preciso prospectar todos os dias? Você começa a prospectar. Inclusive, se você não sabe como fazer isso, se você tem dificuldade, se você quer estar mais próximo de pessoas, porque é disso que a gente está falando, o contato. Só você aqui no link na descrição que você consegue estar dentro da minha comunidade, ter acesso a todas as aulas, todos os conteúdos, dentro de um grupo no WhatsApp, onde todo mundo está caminhando para o mesmo lugar que você. Então faça isso agora. Cara, não perde tempo, tá? Com valor promocional, só é aqui no link da descrição, tá? Então, é por isso que faz sentido estar dentro de uma comunidade. É por isso que faz sentido estar próximo de pessoas. Porque isso começa a mudar o seu jogo, como você pensa, o que você faz. A primeira vez, presta atenção nisso, tá? Pra você não achar que eu tô falando só pra te enrolar, porque esse não é o objetivo. A primeira vez que eu comecei a mudar isso foi quando eu trabalhei numa startup. Eu trabalhei numa startup no qual eu trabalhava com pessoas que eram executivos da OLX, de empresas grandes, né? Empresas incríveis. E aí eu via como eles pensavam, era totalmente diferente. Eu comecei a falar, caramba, esse cara pensa de forma diferente. Só que conforme você vai convivendo com essas pessoas, você começa a perceber que você começa a mudar. Você começa a pensar diferente, você começa a agir diferente. E essa é a importância de você estar próximo dessas pessoas, porque você começa a mudar o seu modelo mental. O que é, de certa forma, o modelo mental? É a forma como você estrutura os seus pensamentos. E dá pra você entender o modelo mental de todo mundo. Por exemplo, como você faz isso? Você pega a situação prática. Se acontecesse tal coisa, como essa pessoa agiria? Ah, ela agiria dessa forma. Vou dar um exemplo, tá? Eu já li o livro do Flávio Augusto, que é Ponto de Inflexão. Caso você não tenha lido, eu recomendo que você leia, inclusive, tá? Falar da história dele. Ele veio do zero, se tornou bilionário e tudo mais. E é um cara incrível, assim, ensina muito. Geração de Valor é o Instagram dele, tá? Presta atenção. Se você ler o livro dele, você vai perceber que ele passou por momentos que
uma vez ele quase quebrou a empresa. E aí, como que ele pensou? Ele se desesperou? Ele ficou desesperado? Ele perdeu a gestão das emoções? Não. Ele sentou com a parte administrativa, que no caso era a esposa dele, colocaram tudo no papel, escreveram, ficaram a madrugada inteira traçando o plano e planejando. E aí eles reajustaram a rota. E é justamente isso, então você começa a entender, tá? Então se eu passar por coisa específica, a melhor forma de eu pensar é essa. E aí você começa a mudar o seu mindset, a sua mentalidade. Isso eu tô falando de um caso específico, que eu li num livro. Vocês vão ter vários livros que você pode ler que vai te ajudar nisso. Vão ter vários conteúdos que você vai consumir que vai te ajudar nisso. Eu mesmo postei um vídeo, inclusive, eu vou deixar aqui para você assistir, que eu quebro vários tabus. E eu falo de coisas que às vezes são fortes, mas a gente precisa se posicionar para isso. Então eu recomendo que inclusive você veja. Então, conforme você vai mudando isso, você vai pensando de forma diferente, não tem como. E, consequentemente, lembra disso, tá? Pensamentos, ele geralmente gera sentimentos, e os sentimentos, eles, consequentemente, na verdade, geram emoções, e as emoções fazem com que você tenha ações. E aí que é o ponto. Às vezes você não está tendo a atitude que você não quer por conta de um pensamento que você está tendo, que você nem percebe. Sempre a causa de alguma coisa que está acontecendo, sempre alguma coisa que está acontecendo, você tem que procurar a raiz disso. A raiz de tudo que você tem de hábitos, de estilo de vida, de coisa que você faz, das suas ações, tem a ver com seus pensamentos. Tudo começa nos pensamentos. Então, se você quer ser uma pessoa mais saudável, você tem que conseguir controlar os seus pensamentos para a parte saudável. Se você quer ser uma pessoa mais feliz, você tem que aprender a gerir seus pensamentos para a parte de felicidade. E isso, eu estou citando aqui N exemplos, mas isso serve literalmente para tudo que você quiser fazer. Sempre que você tiver, por exemplo, qualquer área da sua vida e você perceber, cara, eu quero mudar isso, eu quero que isso seja diferente. Você precisa entender qual é o tipo de pensamento que você está tendo sobre aquilo. Entendeu? Porque no final nós sempre somos protagonistas, nós não somos vítimas. Você não é vítima da onde você nasceu, você não é vítima do estado que você nasceu, você não é vítima do governo, você não é vítima da sua família, você não é vítima de lugar nenhum. Você tem o papel, você tem uma vida no qual Deus te deu e te entregou, fazendo assim com você, ó, soprando o fôlego de vida e te dando livre-arbítrio. A partir do momento que você tem o livre-arbítrio, você pode escolher para onde que você vai ir, independente do que você está vivendo nesse exato momento. Se você, por exemplo, é uma pessoa que está fazendo algo errado, você pode escolher nesse exato momento parar de fazer isso que é errado e começar a fazer o que é certo. Isso é uma escolha, é uma decisão, é uma ruptura. E eu tenho certeza que durante esse vídeo todo, você está pensando várias coisas que você, por exemplo, gostaria que fosse diferente. E aí eu tô aqui para te falar que você pode fazer que seja diferente em qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Desde a área mais simples para você até a parte que talvez seja mais complicado para você. Você tem o poder de mudar tudo. Literalmente tudo, se você mudar isso daqui. Se você mudar isso daqui, tudo muda, tudo muda. De verdade, se você gosta que eu traga conteúdos como esse, deixa aqui os seus comentários. Porque isso daqui são conteúdos que eu às vezes não dava tão importância de trazer aqui, trazer mais conteúdos técnicos, mas eu postei um conteúdo e as pessoas gostaram, as pessoas se identificaram. E eu acredito que o modelo mental, a mentalidade é uma das coisas mais importantes para qualquer ser humano na Terra. Qualquer ser humano. Se você consegue mudar isso, você consegue mudar suas ações. E vai ser sempre assim, tá? Vai ser sempre, sempre, sempre. Por isso que é importante a gente ter isso daqui. A gente ter esse contato, a gente se conectar, a gente falar um com o outro. Isso daqui muda tudo. Você não precisa, às vezes, tá? É óbvio que é importante que você saia, é importante que você vá para evento, é importante que você conheça pessoas novas. Mas às vezes a pessoa mais próxima que você tem é a pessoa que está no seu celular, é a pessoa que está na internet, é a pessoa que talvez você nunca vai conseguir ter acesso a ela ou falar com ela porque ela mora em outro estado. Quantos de vocês não são de outro estado, mas eu consigo falar com você? Eu consigo talvez te motivar, eu consigo falar uma palavra que vai gerar identificação, que vai mudar talvez o seu jogo, a sua forma de pensar. E é isso, é por isso que a gente está aqui. De verdade, ó, presta atenção nisso, tá? Eu produzi o tanto de conteúdo que eu já produzi, eu tenho aqui nesse canal mais de 100 vídeos, Todo esse trabalho, porque tem que produzir, tem que gravar, tem que editar, depois tem que fazer thumbnail, tem que fazer descrição, enfim, é um trabalhão. No final, se a pessoa olhar somente para grana, para money, para dinheiro,
ela não vai estar fazendo isso. Porque isso daqui dá muito trabalho. E você não ganha praticamente nada. Praticamente, tá? É óbvio que é legal você ajudar, você contribuir, você fazer isso. Mas, quando eu atendo um cliente, eu faço muito mais. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque de verdade, eu acredito nisso que eu estou te dizendo. Eu acredito que eu consigo te ajudar de alguma forma. Eu acredito que na fase que eu estou, eu consigo ajudar de pessoas que talvez estavam na fase que eu estava. E daqui a um tempo eu vou estar em outra fase e eu vou conseguir ajudar outras pessoas de outra fase. E assim vai. Então, de verdade, coloca isso na sua cabeça. Qual que é a melhor forma, tá? Presta atenção. Ah, eu cheguei até agora, fiquei brisando, tava fazendo outra coisa. Qual que é a melhor forma? Primeiro, de mudar sua mentalidade. Primeiro, decidindo. Essa é a primeira coisa, ruptura. Se você escolhe fazer isso. Segunda coisa, não tem como fugir disso, tá? Você precisa começar a questionar tudo. Tudo, tudo. Ah, mas eu li uma notícia, ah, mas eu li um jornal, ah, mas eu li tal coisa, mas me falaram isso, mas me falaram aquilo. Questiona o que você quer pra sua vida. Não o que as pessoas querem. Porque no final você vai colher das coisas que você plantar, não vão ser elas. Então o que você quer para sua vida? Segunda coisa que você precisa questionar e entender. Quais são os tipos de pessoas que têm a vida que você quer, que quer viver como você quer, que vive na verdade como você quer, que tem um estilo de vida, e aí você vai se conectar com essas pessoas. Ah, mas são pessoas, por exemplo, muito distantes. Você vai começar a seguir essas pessoas. Ah, mas são pessoas que eu só consigo pela internet porque elas moram em outro lugar. Você vai se inscrever no canal dessas pessoas. E aí você vai começar a acompanhar essas pessoas, acompanhar. Depois disso, você vai começar a praticar, porque não adianta nada. Imagina, a gente vê vários conteúdos e não faz nada, não adianta merda nenhuma. Não tem como fugir. Então, por exemplo, eu vejo que praticar atividade física tem a ver com o que eu quero para minha vida, tem a ver com um estilo de vida saudável que eu quero. As pessoas que são referências para mim fazem isso, mas no final eu não vou fazer. Não adianta merda nenhuma. Você está simplesmente se enganando. Agora, se você vê isso, aí você fala, cara, vou começar a mudar. Aí você não precisa começar a mudar e pensar, não, vou agora virar maratonista, correr 42 quilômetros. Não, não é isso. Você começa a fazer caminhada, ou você começa a praticar um esporte que você gosta. E aí você começa a mudar nisso. Depois você começa a ver uma pessoa que, por exemplo, faz, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Ela é boa de se conectar com outras pessoas, ela é boa de se comunicar. Tá, como que ela desenvolveu isso? Você tem que questionar, como que ela desenvolveu isso? Ah, essa pessoa, ela se expôs muito, ela gravou muito vídeo, ou ela falou com muitas pessoas, ela treinou, ela praticou. Pergunta pra ela se for possível. As melhores pessoas, elas não vão ter problema nenhum com te explicar o que elas fazem. Então pergunta pra ela, questiona, pergunta, ou procura conteúdo sobre isso. E aí você começa a mudar, é aos poucos, entende? Nunca vai ser de uma hora para outra, começa com aos poucos. Qual que é a grande diferença de quem tem uma mentalidade que cresce, avança e de quem não tem? Essa pessoa, ela sabe que ela não precisa fazer uma coisa de mudar tudo de uma vez. Ela sabe que ela precisa ficar melhor um dia de cada vez. Então ela acorda e ela pensa, tá bom, eu não preciso estar muito melhor, eu preciso estar melhor do que ontem. E aí ela melhora umas coisas. Aí no segundo dia ela melhora outras coisas, no terceiro dia ela melhora outras coisas. E ela vive cada dia. No final dos 365 dias, ela melhorou todos os dias, ou seja, ela já está muito melhor do que ela foi no ano passado. E é por isso, essa é a diferença, mentalidade de longo prazo, mentalidade que não foca no agora. Eu não penso no agora, sendo bem sincero, tá? Quando eu penso, por exemplo, na minha agência, eu não penso no agora. Foda-se o agora, sendo bem sincero. Eu penso assim, ó, eu tenho que executar no agora, eu tenho que fazer as coisas no agora, presta atenção, tá? Mas eu tô pensando há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos. Porque é isso que realmente importa. Porque senão você vai viver a sua vida que nem a maioria das pessoas faz, sabe? As pessoas falam assim, ó, eu não sei quando eu vou morrer, então eu vou gastar todo o meu dinheiro, eu não sei quando eu vou morrer, então eu vou ficar viajando, eu não sei quando eu vou morrer. E no final essas pessoas, elas ficam vivendo uma vida como se fossem umas crianças. Porque a criança geralmente vive assim, né? Eu não sei quando eu vou ter oportunidade de comer doce, porque eu não escolho quando eu como doce, então eu vou comer o doce. Sendo que você simplesmente pode falar, não, eu vou viver bastante, eu acredito nisso, isso está na mão de Deus, mas eu vou dar o meu melhor no agora. Porque o agora é exatamente o que a palavra fala, é um presente. Então, eu acredito que eu consegui te passar o que eu queria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Fica atento, que eu sempre estou trazendo conteúdos, tá? Não deixa de se inscrever. E também tem no link da descrição, caso seja o seu momento de entrar para a comunidade.